É hora de comprar Bitcoin? A euforia do mercado já estagnou? Olá pessoal, meu nome é Rafael, estou aqui no canal Ponto de Investimento e hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre essa moeda digital que eu tenho essa pimenta na minha carteira, né? Uma quantidade pequena, mas sem muita enrolação, bora pro vídeo. Como sempre pessoal, não é recomendação de investimento, é puramente educacional. Como eu vou mostrar para vocês, a minha carteira, o percentual de Bitcoin é bem pequeno, é realmente para estar exposto, para a gente não ter aquele FOMO, né? Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora da festa, e é uma quantidade que se o Bitcoin perder os fundamentos e chegar a zero, não vai tornar minha vida difícil ou a minha carteira de investimento. Então vamos lá pessoal, o que é o Bitcoin? O Bitcoin foi criado em 2009 por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, não se sabe ao certo, que tem o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Ele permite que as pessoas façam transações diretas, sem intermediário nenhum, né? Bancos, governos, nada do tipo. E o Bitcoin ele opera na rede blockchain. Como que funciona o Bitcoin e essa rede blockchain? Como é que ela funciona? Blockchain seria como se fosse um nó em todos os computadores do mundo que utilizam dessa tecnologia, né, do Bitcoin. Cada computador seria um nó. E por que essa tecnologia é tão segura? A segurança vem da descentralização e do uso de criptografia bem avançada. A blockchain ela é mantida por milhares de computadores, como eu disse, ao redor do mundo, e se um ponto falhar ou houver um ataque, essa rede não será desligada. Nada aconteceria. Se houvesse um ataque muito massivo, talvez houvesse algum atraso, mas nada que comprometesse a rede. Realmente é um instrumento muito seguro que impede fraude e alterações. Pelo menos até o momento não há indício nenhum de que algum chip ou alguma tecnologia conseguiu atacar e hackear o Bitcoin, a rede blockchain. Essa rede ela funciona como se fossem diversos livros caixas de contabilidade, onde você vai registrando essas contabilidades, quem vendeu para quem, aonde foi para onde, você registra o local onde houve a venda e onde houve a compra. Então, por isso tem essa segurança para que não haja uma contabilidade imaginada, né? Uma contabilidade criativa. E por que o preço do Bitcoin não tem estabilidade, pessoal? Essa é puramente a lei da oferta e demanda. O Bitcoin ele é limitado em 21 milhões. Não terá criação de mais, não tem aumento. Realmente essa quantidade é imutável. Isso porque milhares foram perdidos, se não milhões, foram perdidos em carteiras que o pessoal esqueceu, o pessoal se perdeu, esqueceu a senha. E então, essa mudança de preço, essa volatilidade, ela vem da compra e venda dos bitcoins, né? Seria a lei da oferta e demanda puramente. E qual que é a importância do Bitcoin, pessoal? Eu quis destacar 3 pontos. O primeiro seria de logística. Por que essa questão de logística? O Bitcoin, muita gente fala que é o ouro digital. Antigamente, pessoal, o ouro, quando eram trocados entre nações, você realmente fazia a troca de ouro físico. Então, por exemplo, se havia uma comercialização alta entre os Estados Unidos e a Inglaterra, os Estados Unidos comercializava frutas, alimentos, a Inglaterra pagava isso em ouro, a Inglaterra realmente tinha que enviar um navio de ouro. Então isso é muito complicado porque você pode sofrer ataques, até mesmo ataques piratas, você pode ter algum problema. Existem diversos navios que naufragaram, diversas histórias de navios que naufragaram cheios de ouro. Então esse é um ponto que o Bitcoin não sofre. A logística dele é num clique. E o preço para fazer essa logística também é muito barato. Seja para você enviar R$ 1 em Bitcoin ou enviar 100 milhões em Bitcoin, o preço é sempre muito parecido. O que altera o preço seria a velocidade. Se você quer uma transação mais rápida, você paga um pouco mais caro para que os mineradores alertem, façam essa transação na blockchain mais rápido. Quantidade imutável, isso eu já falei, né? Então é uma escassez que você vai ter, diferente do dólar ou do real, que você pode criar a qualquer momento em moedas fracas. O Bitcoin não. O Bitcoin foi feita uma criação de 21 milhões e nada vai se alterar.
E outra coisa que é muito interessante é que independe de banco ou governo. Então, por exemplo, pessoal, se em países ou nações que estão vivendo conflitos, essa é uma opção muito importante, porque o valor do dinheiro se desvaloriza muito rápido. Então, se você tiver Bitcoin, você consegue trocar em dólares, trocar em alguma coisa que você necessite naquele momento, pode fazer transações internacionais. Então, você independe de um governo ou uma ditadura para poder te falar o que você pode fazer ou não com o seu dinheiro. Aqui eu deixei alguns gráficos. Esse foi o gráfico que eu tirei no dia 20 de fevereiro. É um dos indicadores que eu gosto de utilizar para fazer as minhas compras, minhas aquisições de Bitcoin. Esse é o gráfico de medo e ganância, né? Seria em português, Fear and Greed, que de tempos em tempos, quando o preço do Bitcoin sobe muito, o pessoal fica ganancioso, eles querem comprar muito. Perceba que no mês passado, o pessoal estava com extrema ganância, estava em 76 esse ponteiro. Semana passada mudou para neutro, ontem mudou para, no dia 19, mudou para medo e agora está em neutro. Normalmente, bons pontos de compra seria em medo ou medo extremo, porque é onde o pessoal acredita que o mundo vai acabar, que não tem mais Bitcoin, que o Bitcoin vai para zero, que não vale nada a moeda, e é nesses pontos onde ela chega num ponto de desvalorização que normalmente vale a pena comprar para aproveitar e surfar a valorização. Perceba que esse é o gráfico do Fear and Greed, né? De medo e ganância, desse indicador que eu acabei de mostrar. Em setembro de 2023, você estava com um medo extremo, só estava com um grande medo aqui do mercado. E logo nos meses seguintes, houve uma alta no preço do Bitcoin. Já aqui em março de 2024, o pessoal estava ganancioso, estava achando que o Bitcoin ia subir até o céu. E nos meses seguintes a gente percebe que houve uma leve queda e uma estagnação, até que o chegou novamente no ponto de medo. Quando chegou no ponto de medo, o que aconteceu com o preço do Bitcoin? Outra subida muito alta e muito forte. Atualmente, nós, em novembro de 2024, passou pelo setor de ganância novamente, e hoje a gente vive no setor de medo. Porém, a gente percebe que o preço do Bitcoin está estagnado em 90, 95 mil dólares. Será que é um bom ponto de compra? Vamos responder isso no final do vídeo. Esse é um outro indicador que eu também utilizo para fazer as minhas compras, pessoal, que são a média dos últimos 200 dias do preço do Bitcoin. Então, esse indicador, a gente sempre entende, pessoal, que grandes números, eles tendem à média. Percebam que quando o Bitcoin chegou bem próximo da sua média, ou seja, o preço ficou certamente estagnado ou caiu, foi quando ofereceu bons pontos de compra. Nesse ponto que chegou bem próximo da média, o Bitcoin estava em 400 dólares. Outro ponto que chegou bem próximo da média, em 2019, o Bitcoin estava em 4 mil dólares. Em 2023, início de 2023, Bitcoin em 23 mil dólares. E hoje a gente tem um Bitcoin a 98 mil dólares. Perceba que está um pouco descolado ainda da média, tem uma diferença aqui boa, mas pode ser que seja um bom ponto de compra. Outro indicador muito interessante seria a dominância do Bitcoin perto de outras moedas. Pessoal, imaginem que as criptomoedas vivem num mundo de pontos percentuais, que seriam de 0 a 100, em que o Bitcoin domina grande parte e as outras criptomoedas dominam uma participação menor. Existem pontos em que o Bitcoin tem uma dominância menor, ou seja, o pessoal está olhando muito para outras moedas e olhando um pouco menos para Bitcoin. Esse normalmente é um ponto interessante de compra, como nessa indicação onde eu estou passando o mouse aqui. É um ponto interessante de compra porque ninguém está olhando muito para o Bitcoin e as outras moedas estão tomando o espaço do mercado. Atualmente a gente vive num espaço muito grande onde o Bitcoin está tendo uma dominância alta. Ou seja, muita gente olhando para o Bitcoin e pouca gente olhando para as criptomoedas. Esse pode ser um indicativo que o Bitcoin esteja caro, que tem muita gente olhando para ele e a dominância dele do mercado esteja muito alta. Aqui uma leve retrospectiva, pessoal. Realmente o Bitcoin foi algo devastador. A gente não sabe se o Bitcoin vai chegar em 1 milhão de dólares ou se vai a zero.
porque realmente é algo que, uma tecnologia muito nova, foi criada em 2009, tem apenas 15 anos, vai fazer 15 anos, mas ano a ano, bateu o máximo em 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2020, 2021, 2022. Aqui o gráfico está atualizado até o mês de 2023, mas perceba que em janeiro, hoje em fevereiro de 2025, o preço está em 98 mil dólares. Diversas casas de análise apostam no Bitcoin, diversos fundos estão listados. Ontem, no balanço da B3, deu para perceber que até a B3 está tendo uma receita muito interessante com o Bitcoin na compra e na venda. O pessoal tá olhando com muito carinho para esse novo ativo. Então, pessoal, é isso para esse vídeo de hoje. Como a gente pode perceber que existem alguns indicativos que parecem que o Bitcoin está um pouco caro, mas tem outros indicativos também que parece que estão num tom neutro aqui, de medo e neutro, né? Quando o pessoal está indo para o fear. Atualmente eu não tenho aportado mais. Hoje a minha carteira de investimento gira em torno de 23 mil no Bitcoin. Eu comprei num bom ponto, quando o preço médio estava em torno de 55 mil. Aqui no investidor 10 mostra a média em reais. Tive uma valorização boa. Vou aguardar um pouco mais para ver os novos cenários. Trump entrando. Atualmente o percentual da minha carteira é de 3,66% e a minha meta é de 4 a 5%. Então eu ainda teria que aportar um pouco mais para seguir minha carteira estrutural. Porém, vou aguardar mais um pouco, vou ver o cenário. O Bitcoin segue muito o dólar, o que acontece na economia americana, então vou aguardar um pouco mais. Por hoje é só, pessoal. Vou pedir para vocês comentarem, darem um like, vejam os vídeos anteriores e me deem sugestões do que falar, quais os balanços vocês querem ver, quais novas ideias, alguma empresa da carteira também. Fico no aguardo de alguma crítica aí. Obrigado, pessoal.